que dentre elas é a carta que foi escrita para a igreja que estava em Colossos, nos dias do apóstolo Paulo. E os propósitos dessas cartas, muitas delas é esclarecer doutrinas, né? Algumas delas esclarecerem doutrinas, outras é chamar a atenção à igreja para a postura cristã correta e expressar, ensinar o verdadeiro caráter cristão que um crente precisa exercitar e apresentar diante da sociedade. O que é caráter? Segundo a definição da língua portuguesa, caráter ele é um conjunto de qualidades boas ou ruins que se formam em um indivíduo. E o caráter, ele determina a conduta desse indivíduo diante de Deus, diante de si mesmo e diante do seu próximo. Esse conjunto de características, eles são responsáveis pela maneira como uma pessoa age concernente às suas escolhas e concernente às suas decisões durante toda a sua vida. Lembrando que caráter e personalidade são duas coisas diferentes. Cada indivíduo tem uma personalidade. Personalidade, características que identifica um indivíduo, né? E o caráter, ele revela as atitudes morais e éticas desse indivíduo. Quando nós lemos Provérbios, capítulo de número 20, versículo 6, até que tem mais versículo, mas eu não quis estender essa leitura, do capítulo 20 de Provérbios, do verso 6 ao verso 11, a palavra de Deus diz assim: cada qual entre os homens apregoam a sua bondade. Isso é um instinto da personalidade do ser humano, né? Querer se apresentar segundo aquilo que ele acha de si mesmo. Então, cada qual entre os homens apregou a sua bondade. Mas o homem fiel, quem o achará? Esse versículo ele deixa aqui uma questão clara, que você nem sempre é o que diz ser. Você é aquilo que as suas atitudes e ações revelam quem você é, certo? E cada indivíduo ele se revela. O texto aqui no verso 11 termina exatamente nesse sentido. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. É o verso 7, verso 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração e limpo estou do meu pecado? Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominações para o Senhor, tanto uma como a outra. E o verso 11: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Então o caráter, ele revela quem verdadeiramente nós somos, e ele faz isso através das nossas atitudes, das nossas ações. Agora, o homem, quando foi criado no jardim do Éden, ele foi criado em seu estado de perfeição. Quando você vai para Gênesis, no princípio da criação, quando Deus forma o homem e Deus forma a mulher, Deus cria o homem no estado de perfeição. Isso significa que o caráter do homem era puro, era verdadeiro e era justo. Esse era o molde do caráter do homem quando foi criado por Deus. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 29. Os irmãos estão acompanhando aí, não estão? Eu vou lendo aqui. Diz assim: vede isto, tão
somente achei que Deus fez o homem reto. Tem outras traduções que diz perfeito. Retidão é um dos aspectos, das características de perfeição. Então Deus fez o homem perfeito, vírgula, mas ele buscou muitas invenções. A vontade de Deus a formar o homem era formar um ser segundo a sua imagem, e que através desse ser, seus atributos morais fossem revelados através desse ser. É aqui que você entende por que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não é porque a sua fisionomia se parece com Deus. Você não tem nada a ver com Deus. Deus é diferente de tudo que Ele criou. Quando a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, estava falando que através desse ser, esses atributos morais e éticos iriam se revelar através do homem, atributos que o próprio Deus tem. E isso seria através do seu caráter. E agora, segundo aqui o texto que eu li, o homem não permaneceu em seu estado de perfeição. Quem não conhece a história, Adão era perfeito, Adão andava com Deus, Adão falava com Deus, Adão via Deus, né? Adão vivia em contínua comunhão com Deus, e o caráter de Adão era perfeito. Mas o homem, diz o texto, buscou muitas invenções. Parece que ele não estava conformado com o que Deus havia criado. Ele olhou para si e não se conformou com o que Deus havia feito em si mesmo, e nem com o que Deus havia lhe dado. O homem buscou muitas invenções. Então o homem não permaneceu em seu estado de perfeição. Quando o pecado entrou na vida do homem, a primeira coisa que foi afetada foi o entendimento do homem, ou seja, sua percepção de moralidade. Assim a maldade tomou conta da vida do homem, levando a perder a imagem justa e santa de Deus que havia nele. Ao homem pecar, quando o homem transgride, ele perde toda essa perfeição. A imagem de um caráter justo, de um caráter santo, de um caráter verdadeiro, se desfaz automaticamente. E agora um novo caráter é formado na vida desse homem, mas não um caráter segundo a imagem de Deus, mas um caráter segundo a projeção do pecado através da carne caída do homem. Efésios capítulo de número 4, por favor, coloque aí, verso 17 ao verso 24, diz assim: e digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no vosso entendimento. Quando o homem peca, o primeiro efeito do pecado na vida do homem é corromper o seu entendimento. Entenebrecido no seu entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela a dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda torpeza. O pecado desfez tudo que havia de Deus
na vida do ser humano, incluindo o seu caráter. A partir de então, uma vez que o homem foi atingido pelo pecado, sua natureza moral foi corrompida, ou seja, seu caráter foi alterado, precisando assim do novo nascimento para a restauração do seu caráter original. Adão pecou, tudo de Deus, no sentido espiritual, no sentido moral, foi desfeito na vida de Adão. Na mesma hora, Adão necessitou de um Salvador, alguém que lhe abrisse uma porta para que o homem fosse novamente restaurado ao seu estado original, lá do tempo da criação. Naquele momento ali, quando Deus está dando a sentença de Adão, a sentença de Eva, Deus aproveita e lança a profecia desse Salvador. Quando o Senhor diz para Eva, quando o Senhor diz para a serpente: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali estava a promessa do nascimento de Jesus, de alguém que viria, venceria o diabo em todas as etapas da tentação, subiria na cruz sem pecar, sem usar nenhum tipo de palavra de engano, morreria pela humanidade e nos daria a oportunidade de nascer de novo e termos em nós um caráter novo gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, Efésios capítulo 4, agora volte para o verso 21, até o versículo de número 24, que diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aleluia. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Se no Éden Adão perde o seu estado original e o seu caráter moral é corrompido, na cruz do Calvário, Jesus restaura o nosso estado original de comunhão com Deus e nos dá o privilégio de sermos mais uma vez restaurados em nosso caráter. Sobre isso, eu quero falar aqui essa noite, porque o caráter do homem a partir de Adão se tornou doente, se tornou enfermo. Quando você lê Romanos capítulo 1, coloca aí para mim por favor, que a natureza pecaminosa herdada através do pecado pela desobediência de Adão suplantou todos os valores morais estabelecidos por Deus. Sendo assim, sentimentos malignos passaram a se manifestar no comportamento humano, descaracterizando completamente o seu estado de perfeição original, formando um ser completamente maligno. Como que alguém tão perfeito, como que alguém tão puro, como que alguém tão santo, como foi o homem criado, consegue cair dessa forma, ao ponto de as suas atitudes serem quase completamente malignas? Como alguém pode ser tão mau, tão ruim, tão pervertido,
sendo que esse alguém nasceu do próprio Deus, da essência mais pura que se pode mencionar, Deus. E Deus fala em muitas passagens bíblicas, disse a Noé: olha, Noé, eu tenho visto que os intentos do homem são constantemente má. É como se não existisse coisa boa dentro de nós. Tamanho foi essa agressividade do pecado na vida do ser humano, aonde o seu caráter moral foi completamente desfeito. Eu digo caráter moral segundo Deus. O tema da mensagem aqui é o caráter humano segundo Cristo. Se eu for pegar o caráter humano segundo o pecado, segundo a carne, foi o texto que nós lemos aqui. E eu fiz aqui um aparato aqui. Veja aqui, eu vou ler alguns versículos de Romanos 1, capítulo 18 ao verso 32. Olha o que o pecado projetou na vida do homem, como o seu caráter se tornou após o pecado. Paulo, ele exemplifica muito bem através dessas palavras. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entenderam e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso aqui é um ser criado em perfeição, que despreza a vontade de Deus, que despreza os conselhos de Deus, que despreza os mandamentos de Deus, e achando que é sábio, inteligente, se torna um louco. Aleluia. 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, já que o homem tinha esse desejo, essa inclinação para o mal, para o pecado, para a rebeldia, para a desobediência. Deus então o entrega completamente aquilo que o seu coração deseja, as concupiscências. A imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamando em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, enganos. E Paulo, ele diz malignidades. Todo tipo de comportamento que esteja relacionado ao maligno se manifesta no caráter caído do homem.
se manifesta no caráter daquele que não aceita ser transformado pelo Espírito Santo e voltar uma vez ser o que o homem um dia foi, perfeito. Paulo vai mais além, sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal. Aquilo que é mal e ele conhece, falta mais uma coisa, ele inventa um mal aí para ter um a mais. Só o mal que existe não está bom para esse caráter caído. Ele mesmo inventa males. Inventores de males, desobediente ao pai e à mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. São pessoas que têm dificuldade de reconhecer que está errado. O sujeito está errado, está se lascando, está tudo ruim na vida dele, está ruim em volta dele, mas ele não reconhece que precisa mudar. São os irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também os que consentem aos que fazem. Em outras palavras, esse caráter caído, por causa do pecado, só vai levar o homem a um destino: a morte. Caminho dessa pessoa que não aceita ser mudado, que não aceita ser transformado, que não aceita o novo nascimento, que não convida o Espírito para lhe ajudar, o seu final é morte. Aleluia. E aqui entra algumas características desse caráter e os seus significados. Por exemplo, a permissividade, que é uma característica do caráter caído. É o homem que não conhece, é o homem que não consegue mais ter autocontrole dos seus impulsos pecaminosos e passa a buscar na sociedade aquilo que Cristo rejeitou no deserto: a sede pelo erro, a fome pelo erro. E sai buscando para satisfazer essa fome, esse desejo. Isso é chamado de permissividade. Ele permite que tudo aquilo que é ruim faça parte da sua vida, ainda que por um pouquinho de tempo ele consiga sentir um pouco de satisfação. Segundo, mentira. O homem passa a tentar esconder aquilo que verdadeiramente é, e usa de engano para tirar proveito de determinadas situações. Quem não conhece o efeito de uma mentira, quer seja ela falada ou quer seja ela apresentada. E quanta gente não vive uma mentira em si mesmo. Aleluia. Sabe, eu vou fazer uma crítica pública aqui. Tem coisa que está me enojando demais. Eu estou ficando... E a gente tem que falar, mesmo que seja criticado, você tem que falar. Mas eu vi um negócio aí tem todo ano, tem um tal de um congresso aí, que reúne muitos jovens, e a mídia aqui de Goiânia divulgou, e divulgou bem. Ela divulgou o carnaval gospel, que foi realizado aí num ginásio aqui de Goiânia. E alguém me mandou alguns vídeos. Gente, aquilo não é culto.
Aquilo não tem Deus. Aquilo é carnaval. Aquilo é uma mentira. Estão vivendo uma mentira. E eu não posso, em sã consciência, aceitar aquilo como culto e achar que Cristo está nessas coisas. E isso é fruto de um caráter caído, que perdeu a noção de santidade, que perdeu a sensibilidade daquilo que é moral. Pior do que boate mundana. Só porque fala o nome de Jesus, acha que Deus participa dessas gazarras que só serve para alimentar as vaidades. Deus precisa restaurar o caráter da verdadeira adoração. Deus precisa restaurar o caráter da verdadeira igreja. Alguém tem que se levantar e pregar contra essas mazelas mentirosas em nome da fé. Alguém precisa falar a verdade. Falam mentira, vive uma mentira, e não aceitam que estão errados. E não adianta dizer para mim, pastor, é melhor o meu filho num ambiente daquele do que ele viver lá no meio da gazarra. Irmão, o que adianta um ambiente que tira teu filho do perigo, mas não resgata a alma dele do inferno? O papel da igreja não é criar movimentos de conveniência, não é. O papel da igreja não é criar momentos que façam as pessoas ficarem isentas de determinados lugares que estão expostos a perigo. O papel da igreja é ensinar a verdade, é preparar a alma e o caráter do homem para se encontrar com Deus na eternidade. E se esse caráter não for gerado, irmão, não valeu nada o sacrifício de Cristo na vida de muitas pessoas. Você pode dizer amém? Malícia. Homem passa a pensar e falar tudo de ruim das outras pessoas, determinando ideias falsas pelo simples fato de ver maldade em tudo aquilo que está em sua volta. Concupiscência, desejo desenfreado de natureza maligna, impura, corrupta, por desejos naturais desta vida, levando o indivíduo a buscar satisfação nas coisas imorais e ilícitas. Isto que destrói a santidade e destrói o caráter do cristão. Cobiça, desejo impetuoso de acúmulo de riquezas por meios ilícitos e até mesmo tirando o que é dos outros, não importa os meios, desde que tenham resultado nos fins. É onde surge aquela velha conversa de que os fins justificam os meios e os fins não justificam os meios. São os meios que justificam os fins. Isso é uma mentira. Ambição, correria desenfreada por posição e fama. Esse sentimento leva pessoas a viver sem afeto pelo próximo, tendo as pessoas como rivais. Por isso, para alcançar o que deseja, elimina quem for preciso para alcançar os seus objetivos. Isso aqui é o reflexo desse caráter caído, destruído, maligno, que o pecado provocou na vida do ser humano. Tá, pastor, e aí? E aí é que como está o nosso caráter? Quem é você além do templo?
Uma vez eu escrevi, e eu nunca preguei uma mensagem: o obreiro além do púlpito. Quem eu sou atrás de um púlpito, vocês já sabem. Quem sou eu além do púlpito? Quem é você além das quatro paredes? Quando um indivíduo aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, a primeira coisa que ele recebe é a oportunidade de gerar nele um novo caráter. O que acontece? O Espírito Santo começa o processo da formação do novo homem na vida desse novo convertido. Esse processo na Bíblia se chama novo nascimento. Isso foi o que Jesus tentou explicar para Nicodemos, e Nicodemos não compreendeu naquele diálogo de João capítulo 3, coloca aí, do verso 1 ao verso 7, um doutor da lei. Um homem que conhecia a Bíblia, um homem que tinha decorado todos os mandamentos e preceitos da lei. Ele sabia, ele era doutor naquilo, ele era ensinador daquilo. Mas todo mundo, por mais que saiba, sempre tem uma dúvida, e Nicodemos tinha uma. Então ele saiu de noite, para que ninguém lhe visse, porque ele tinha vergonha de se expor e ir até Jesus. Haja vista que Jesus era um homem de 30 anos de idade. Para um doutor da lei, era um cara muito jovem. Jesus ainda não tinha experiência de vida, no sentido humano. Mas de ver os feitos e tudo aquilo que Jesus fazia, Nicodemos quebra o protocolo e vai lá aonde Jesus está de noite. E aí a Bíblia diz no capítulo 3 de João, verso 1 a seguir: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que chamou a atenção de Nicodemos? Os sinais que Jesus fazia. Quando ele viu surdo ouvindo, mudo falando, cego vendo, paralítico andando e morto ressuscitando, ele disse: esse camarada veio de Deus, e eu vou lá conversar com ele, porque ninguém faz isso que ele está fazendo se Deus não tiver na vida dele. E eu vou lá. E ele foi. Ele chega e dá essa introdução para Jesus. Verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então não basta conhecer a Bíblia? Então não basta pertencer a uma igreja? Então não basta ter 20, 30 anos de crente? Então não basta fazer parte da equipe de obreiros, do coral, do círculo de oração, da mocidade, das crianças, dos adolescentes? Não basta, pastor, não. É necessário você nascer de novo. Não basta ser religioso. Não basta ser o maior congresso de Goiás. Tem que nascer de novo. Se o novo caráter não for formado na nossa vida, perdemos o nosso tempo aqui, irmãos. É claro que Nicodemos não entendeu. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade
Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem duas expressões: ver e entrar. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. Para ver e para entrar, tem que sofrer o processo do novo nascimento. Tem que ter um novo caráter formado segundo Cristo. Aleluia! Jesus diz no verso 6: o que é nascido do Espírito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. É óbvio que se eu estivesse no lugar de Nicodemos, assim como Nicodemos aqui entrou em parafuso com a palavra de Jesus, né? Com certeza eu também teria ficado confuso quando Jesus lhe falou do novo nascimento. Qualquer outra pessoa que ouvisse algo do gênero pela primeira vez ficaria também confuso. Mas Jesus explica que esse processo é obra e graça do Espírito Santo na vida do regenerado em Cristo. Só o Espírito Santo pode realizar tal obra em nossa vida. Agora, para que eu tenha um novo caráter, segundo Cristo, e o processo do novo nascimento aconteça na minha vida, eu tenho que chamar o Espírito Santo para comandar o centro das minhas vontades. Eu tenho que me render ao Espírito Santo. Eu tenho que me entregar ao Espírito Santo. Eu tenho que confiar no Espírito Santo. Aleluia. E quando você aceita o Espírito Santo te moldar, tudo na sua vida começa a ser transformado. Tudo é mudado na vida do crente que anda na direção do Espírito Santo. Aleluia! Aí o Espírito vem e entra na vida do crente e passa a gerar dentro do crente o que Paulo chama em Gálatas: o seu fruto. Vamos para Gálatas capítulo 5. Vamos lá. Capítulo 5, verso 22 ao verso 23. O Espírito vem e entra dentro do ser do crente. E lá no ser do crente, no mais recôndito do seu coração, o Espírito começa a gerar um fruto. Não são frutos, é um fruto. Um fruto que, segundo Paulo, tem quantas qualidades? 9. Eu acho que são 9 qualidades. Eu já disse para os irmãos: se você disser assim para mim: pastor, qual é o modelo do fruto que o Espírito Santo produz em mim? Aí eu digo para vocês: é uma mexerica pocã, que quando está com a casquinha é um fruto, mas quando você tira a casca está cheia de gomos. São vários gominhos. Esse fruto do Espírito, ele vem com essas qualidades, e essas qualidades vai formando aos poucos o novo caráter do ser humano. Eu estou pregando aqui como se eu estivesse na escola bíblica dominical. Mas o fruto, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E Paulo diz assim: contra essas coisas não há lei.
Esse caráter começa a ter capacidade de amar novamente, a ter gozo na vida que tem, a ter paz consigo, com Deus e com seus irmãos, a ser longânimo, saber esperar que as outras pessoas passem pelo processo do novo nascimento. Tem gente que quer que a pessoa aceite Jesus hoje e amanhã ele já seja 100% santo. Isso não existe. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o novo nascimento, ele só pode acontecer na minha e na sua vida se a gente morrer primeiro. Se você não morrer, jamais o novo homem nascerá. E nesse velho homem, que vivia antes de Cristo, fruto da queda de Adão, precisa crucificar a sua carne na cruz com Cristo. É por isso que Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E ele diz: e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou. Eu estou crucificado. Já era. O velho homem está preso na cruz. E esse novo homem, ele vive agora segundo a imagem de Cristo, gerada pelo Espírito Santo dentro do seu coração. E tudo no seu caráter muda. Aleluia. Verso 26. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Essa obra do Espírito Santo em nosso ser, formando esse novo caráter, ela precisa, às vezes, de um pouco de tempo. Vale ressaltar que esse processo não é imediato, é um processo lento. À medida que vamos tomando conhecimento de Deus e ficamos a par da sua soberana vontade, o Espírito Santo, de forma gradativa, vai moldando em nós o verdadeiro caráter cristão e nos aperfeiçoando segundo o caráter de Cristo. E eu quero que você pegue aí 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, vocês vão ler. Agora preste atenção em uma coisa aqui. Eu, que me digo cristão, você que também se diz cristão, você é obrigado, por natureza, melhorar a cada dia. Sempre avançar para o estado da perfeição e nunca regredir para a velha vida que você vivia. O que se vê mais hoje, irmãos, é crente voltando à vida velha, regredindo. É como disse Pedro, é o cão voltando ao seu próprio vômito. É a porca lavada se envolvendo no antigo lamaçal. Nós fomos resgatados para melhorarmos. Foi lido aqui pelo evangelista irmão Cláudio, na carta aos Hebreus, quando o escritor diz assim: mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Do crente que diz ter o Espírito Santo, Deus espera de você coisas melhores.
Deus espera que você a cada dia se aperfeiçoe, sempre melhore, nunca piore. Olha o que diz 2 Coríntios, leia aí por favor, 2 Coríntios, por favor, capítulo de número 3 e versículo de número 18, a igreja leia, por favor, esse versículo, eu já estou concluindo aqui a palavra. Mas nós, de cara descoberta, sem fingimento, sem mentira, sem engano, de cara descoberta, aleluia, refletindo como um espelho, o que, pastor? A glória de Deus. Porque eu e você sentimos a glória de Deus no culto. Quem já sentiu a glória de Deus no culto aqui? Mas o ímpio, para chegar perto dessa glória, ele tem que olhar para você. É o único jeito dele ver a glória de Deus, é através de você, de cara descoberta, forjado por Cristo, pelo Espírito Santo, o caráter do cristão perfeito. Você, para dar glória a Deus, está aqui nessa noite. Dependendo da palavra que eu falar, se ela te motivar, eu vejo você espontaneamente, glória a Deus. Se ela não te motiva, você fica só me olhando. Mas você aqui, ouvindo a palavra, ouvindo um louvor, consegue dar glória a Deus. Mas o ímpio não. O ímpio só consegue dar glória a Deus através do caráter perfeito de um cristão. Por isso Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma luz debaixo do alqueire, mas coloca no velador, para que a luz dela alcance todos os que estão na casa. Aí Jesus diz, assim resplandeça a vossa luz. O que Jesus está dizendo aqui? Comportamento, resultado de um caráter transformado. Eu poderia fazer assim, assim seja o seu caráter ilibado, perfeito e santo, produzindo comportamento moral, para que o mundo olhe para vocês e glorifique o vosso Deus que está no céu. Você dá glória a Deus ouvindo um bom hino, você dá glória a Deus ouvindo uma boa mensagem. O ímpio dá glória a Deus vendo o seu caráter transformado. Agora, se o que você apresenta lá fora é igual o deles, ou até pior, que ímpio vai dar glória a Deus? A igreja tem que conhecer seu papel, irmão. Tem que saber porque foi chamada. Boas obras na Bíblia não é só ser honesto, não dar cheque sem fundo, pagar as dívidas, não é só isso não. Isso está dentro do conceito ético. Eu estou falando de conceito moral. Aleluia. Somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Hoje eu sou mais crente do que ontem, amanhã eu sou mais crente do que hoje, mês que vem eu sou mais crente do que esse mês, ano que vem sou mais crente do que esse ano, e a cada dia que passa a minha glória aumenta, meu caráter melhora, mais perto de Deus eu chego, e mais a imagem pura de Cristo eu revelo através do meu caráter. Se isso não acontece com a igreja, ela não é igreja. Salomão diz, a luz do justo é como a luz da aurora, não é como a luz do crepúsculo. A luz do crepúsculo é
mais claro, mais escuro, mais escuro, mais escuro, mais escuro, noite. A luz da aurora é escuro, mais claro, mais claro, mais claro, mais claro, mais claro. E quando o sol está em cima da sua cabeça, é chamado de dia perfeito, luz máxima. A glória do cristão, a santidade do cristão, o caráter do cristão é melhorando, 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 até ele andar com Deus igual a Enoque e o Senhor o tomar para si. Aleluia! Bendito é o precioso nome de Jesus. À medida que esse processo vai sendo efetuado pelo Espírito Santo, nossas atitudes e escolhas vão sendo controladas por Ele. Isso aqui é uma coisa complicada. Imagina você viver controlado pelo Espírito, completamente dominado pelo Espírito. Tem alguma coisa mais sublime do que ser controlado, dominado e guiado pelo Espírito? Você quer o que o Espírito quer, você sonha o que o Espírito sonha. Nem diz o pastor Osmar, mas Deus não dorme, como é que ele sonha? Você faz o que o Espírito manda, seus impulsos é controlado pelo Espírito. Você tem autocontrole das suas fraquezas. Aleluia. É difícil ou não é? Mas não é impossível. O Espírito Santo está aqui. Convide Ele para te ajudar. E diga para Ele: me domina, Espírito Santo. Seja Senhor máximo dentro de mim, no meu ser, no meu coração. O Espírito Santo me guia, me leva pelo caminho da sabedoria. Deixa eu fazer o que tu quer e jamais o que eu quero. O trem difícil é um crente entregar as rédeas para Jesus, para o Espírito Santo. Hoje a gente vive aquela questão de, o crente diz assim: eu sou servo de Deus, mas nunca faz o que Deus quer. É servo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Servo não faz o que quer. Servo faz o que o Senhor quer. Se você diz que é servo, mas faz o que quer e toma as suas próprias decisões, você está longe de ser servo de Deus. Aleluia. Aleluia. É controladas por Ele. Passamos a viver guiados pelo Espírito Santo, de maneira que tudo em nós reflete a santidade do Espírito e não mais a natureza pecaminosa da carne. Agora eu encerro. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, verso 5 ao verso 11. Diz aqui: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, aqui é Paulo falando para a igreja, se é que o Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus está em vós. Porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Amém? Há um contraste entre carne e espírito.
Uma vez que o Espírito Santo tem essa liberdade para trabalhar no caráter do crente, confesso, o novo homem é formado e suas evidências são reveladas em todos os aspectos, levando o crente a viver uma vida de bom testemunho diante da sociedade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Acontece esse versículo. Mas, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ler esse versículo todos juntos? Vamos lá? 2 Coríntios 5,17. Coloca aí, por favor. Toda a igreja leia esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez. Assim, se alguém está em Cristo, como é que está o seu caráter cristão? Como está o nosso caráter cristão? Levante a mão assim. Eu te abençoo com essa palavra em nome de Jesus. Receba ela e leva ela para casa no seu coração.